Nesse site aqui, você vai ver a parte de atalhos. Eu sempre atualizo os atalhos e uso muito para eles ficarem parecidos com os atalhos do AutoCAD. Então, aqui em atalhos, clica no botão direito. Estou aqui na home da página, tem atalhos aqui. Clico aqui com o botão direito. Clico, serve. Salvar link como. E aí eu salvo isso daqui em algum lugar, vou salvar na minha área de trabalho. E aqui eu vou em Tools, Options. Ele vai ter aqui aliases, ó, atalhos. E é simplesmente importar o atalho onde a gente salvou. Clica aqui, abrir. Ele vai salvar 121 atalhos aqui dentro, que são atalhos do AutoCAD que a gente já conhece, tá? Aí você dá um OK para garantir e ele vai. Esse passo a passo está aqui, ó. Atalhos, primeiro você vai clicar aqui, baixar, é botão direito. Porque se você clicar com o botão esquerdo normal, ele vem para essa tela daqui, que ele mostra o arquivo, é um arquivo texto. Aqui também você pode clicar com o botão direito e vir aqui em salvar como ou guardar como, dependendo do seu navegador. A mensagem pode ser guardar como, tá? Em vez de salvar como, ou Ctrl S. Deve funcionar para todos os navegadores. Ctrl S, ele vai salvar aqui a mesma coisa para a gente, tá? É só esse detalhe aqui, porque isso aqui você vai ter um atalho para line que vai ser L, igual o do AutoCAD, polyline vai ser PL, O vai ser offset, enfim, TR vai ser trim, vai começar a ficar bem parecido o uso. Ele vem com muito poucos atalhos por padrão. Quando você instala, ele tem uma quantidade bem diminuta de atalhos, tá? Bom, essa parte aqui, eu tenho um arquivo exemplo de curvas, que na verdade eu quero mostrar algumas coisas aqui que a gente faz com as curvas, algumas maneiras de trabalhar. A gente vai baixar esse arquivo também. Aqui a gente pode clicar até com o botão esquerdo que ele vai baixar normal. Tem esse arquivo aqui e eu vou abrir no Rhino 6 para quem está usando os computadores de laboratório e no Rhino 8 para quem está com os outros computadores, tá? Mas façam isso daqui. Atalhos está aqui, é só seguir as instruções que vai. E nesse daqui de curvas é só baixar o arquivo e abrir. Com ele aqui aberto, ele vai deixar abrir mesmo quem está sem a versão. Salvar mudanças não, tá? Vocês não vão conseguir salvar. Clica aqui em não e procura onde você salvou o arquivo de curvas. Abrir. Pronto, ele está aqui na tela top e tem uma série de curvas. Aqui salvas eu vou abrir também no Rhino 8. Eu baixei e abri. File Open. Tem um vídeo only esse porque já está aberto em outro lugar. Está com o lock file. Ok? Vamos ver aí. Foi por open? Quando eu coloco, ele diz que eu tenho que salvar. Não, se eu tenho ainda não tem quantidade de cima. Aí você tem que cancelar. Não, salvar não. Aí ele vai. Pronto. Pronto. Ó. Se você está com os atalhos instalados, ó, você pode, se perdeu aqui, está sem o zoom, você pode fazer Z Enter, Enter, que ele vai para essa tela,
ou ZE, Enter, que ele vai dar o Zoom Extends automaticamente, tá? Se você tivesse perdido. Essa primeira parte daqui é uma revisão dos comandos do AutoCAD, similares, né? Na verdade, e já com os atalhos instalados. PO é um comando de ponto, ele vai permitir desenhar um ponto. Como a gente vai, similarmente ao que acontece no AutoCAD, esse ponto não vai, a gente não vai usar tanto, mas quando a gente usar um comando divide, né, para dividir, ele já vai melhorar esse sistema daqui. POS é múltiplos pontos, você consegue botar mais de um. Esse primeiro comando aqui, L vai ser line, só para quem instalou os atalhos. Ele vai estar aqui. O F8 vai funcionar da mesma maneira. Se eu aperto F8, ele vai criar um orto aqui para mim, tá? E eu vou clicar em alguma distância, em algum lugar qualquer. Vou fazer esse desenho aqui fora um pouquinho, ó. Se você tá com line, vou desligar aqui o F8, e coloca uma medida, vamos dizer aqui 5, ele vai travar a minha medida no 5 e vai esperar um outro clique, tá? Que pode ser com o F8 ligado. Se eu digitar aqui 5, ó, ele vai me dar aqui, tá? Vai travar e eu vou ter que clicar de novo para soltar o comando. E por coordenadas, ele é igual a um AutoCAD mais velho. Assim, eu posso digitar arroba, eu vou ter que digitar arroba para ele dar a coordenada relativa. Não sei se vocês lembram disso no AutoCAD, que você tem coordenadas relativas e absolutas. Se eu estou aqui com L, se eu estou com o comando aqui, line, tá? E digito 1,1,1, ele vai para o ponto 1,1. 1,1,1 na verdade, ele está no Z também 1. Ele está ele pega a coordenada absoluta. Meu segundo ponto está na coordenada absoluta. Se eu a partir daqui desse mesmo ponto, ó, digito L, Enter, aqui, arroba 1,1,1, L, tá aqui, arroba 1,1,1, ele vai fazer uma linha com dimensão de 1 em todas no X, no Y e no Z, tá? Então a coordenada relativa aqui, ela é meio que obrigatória de se saber. O AutoCAD tem algumas configurações que ele assume que toda coordenada é relativa. E tem outras que não. Esse daqui ele vai ficar sempre nessa configuração aqui que não. Okay? Polyline. Polyline é PL. Eu vou digitar aqui, clicar nos pontos. Ó, ele vai ter minha opção de deixar ela sempre fechada. Se eu quero desenhar linha ou arco. Se eu quero desenhar por comprimento, ele me dá algumas opções aqui que eu posso acessar tanto digitando a letra ou as letras, caso seja mais de uma que estejam sublinhadas aqui, ou clicando na opção. Ó. Se eu digitar aqui Length, ele vai desenhar uma linha com uma certa dimensão, né? Com um certo tamanho. Se eu clicar aqui de novo, eu acho que ele vai... Mode Line. Clicar aqui no primeiro, ele vai... Aqui no segundo ele vai... O Length ele vai pegar a direção que eu estou marcando agora. Se eu estou aqui, aperto N, que é a letra, ele vai ficar... Aí vai seguir a última. Vai seguir a última direção com alguma medida, tá? Outra coisa do Polyline, ó, PL, eu estou desenhando aqui, tirar o F8. No AutoCAD, quando eu quero terminar, eu vou apertar, eu geralmente aperto a tecla ESC, tá? Aqui eu vou apertar o botão direito do mouse. Se eu apertar a tecla ESC, ele cancela meu comando
do início até o fim. No AutoCAD você pode apertar Enter, pode apertar a barra de espaço, ou pode apertar ESC. Se eu chegar aqui e apertar ESC, ó, ele cancelou tudo que eu estava desenhando. Isso aqui é diferente de um programa para o outro. Isso aqui parece com o ArchiCAD, né? Esse comportamento. Aqui eu posso apertar barra de espaço, Enter ou botão direito do mouse para ele terminar o comando dessa forma, né? Vou fazer aqui do lado outro exemplo de polyline. PL, eu vou começar a desenhar e eu quero fazer uma polilinha fechada. Eu posso, no final, apertar a opção Close, ó, que é esse C aqui, ou botar uma outra opção que é Persistent Close, ó. Ele vai ficar sempre fechado. Ele sempre vai ter uma linha até o meu final, até eu apertar um dos elementos que termina o comando, né? Assim, ó, eu vou dar PL aqui, vou começar, ó. Ele não apareceu aqui, tá? Eu dei o segundo ponto, vou tirar o Persistent Close aqui. Ele ainda não apareceu, tá? Meu segundo ponto, ele não apareceu o Close. A partir do terceiro que ele aparece, ó. Então aparece uma opção de Close aqui. Que é quando você vai poder formar um triângulo, pelo menos. Aqui, ó. Close aqui. O Persistent Close, ele vai dar uma forma sempre fechada. Ele vai garantir que sua forma esteja sempre fechada desde o começo. Tá? Dá para fazer arco, dá para fazer as coisas que a gente faz no AutoCAD também. Esse curve aqui, eu deixei um comando diferente do AutoCAD, nos meus atalhos. No AutoCAD é SPL, é o Spline. Eu deixei aqui CV, que é um tipo de curva. Se eu clicar aqui nas curvas com esse elemento, ele vai tentar pegar os pontos que eu estou clicando. Acho que aqui tem um exemplo bom para isso. Ó. Aqui eu tenho, vou falar de outras coisas aqui, de grau, mas se eu apertar CV aqui e ir clicando nesses pontos, ele vai tentar aproximar desses pontos de cá, né, da minha curva. Não está indo exatamente bem por uma questão de configurações, tá? Por uma questão de configurações. Mas ele tem o IC também, iCurve, que ele vai pegar esses pontos daqui. O iCurve é que ele vai fazer isso daqui. O CV, o iCurve ele vai pegar exatamente os pontos que eu estou clicando. E o Curve, o CV, ele vai fazer pelos pontos de controle de uma curva. Que é isso daqui, ó. Eu quando eu clico numa curva, eu tenho pontos de controle que me permitem ajustar a curva por aqui. É diferente do que a gente está acostumado. Quem já trabalhou com algum programa gráfico que tem uma curva Bézier, ele é um pouco parecido com isso, mas essa curva aqui ela é calculada matematicamente com um negócio que chama NURBS, que é um negócio que você consegue ter curvas com curvatura contínua, de graus maiores e tal. Você tem forma livre em arquitetura, o NURBS ele é um avanço, digamos assim. Né? Em vez de você trabalhar com malha, trabalhar com outras coisas, você consegue garantir que sua curva vai ser sempre suave. Isso daqui foi uma das coisas que levou o Rhinoceros a ser muito utilizado em escritório de arquitetura. Eu vou apagar isso daqui. Tá. E aqui, ó, a gente tem os comandos que a gente está conhecendo. Bom, aqui vai ter mais alguma coisa. Círculo vai ser C, com AutoCAD, Arc vai ser A, e vai ter mais ou menos as mesmas opções. Quem quiser usar por botão, ó, se eu estou desenhando uma curva, eu vou querer ir aqui para o Curve Tools, tá? Voltar aqui para esse de cá. Curve Tools, ó, aqui para minhas ferramentas de curva. E esse menu lateral aqui que chama Sidebar, ele vai se adaptar ao que a gente está querendo. Eu tenho um comando de arco aqui, ó. Um arco por Center, Start e Angle. E aqui eu tenho um botãozinho embaixo que eu clico e eu vou ter o arco por centro, início e o ângulo. Aqui eu vou ter um arco por 3 pontos.
tá? E eventualmente vai aparecer isso daqui, ó. Pausar aqui, meu mouse, vim de novo aqui, ó, pausei o mouse. Ah, ele some. Quando eu dou os, ó, tentar fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele me mostra dois comandos, ó, para esse arco de 3 pontos. Um é mais ou menos como a gente faz no AutoCAD, o outro é mais ou menos como a gente faz no Revit. E a diferença desses dois comandos, você vê pelo ícone do mouse ali, ó. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele me dá um comando. Se eu clicar com o botão direito, ele me dá outro comando, tá? Esse primeiro aqui, Start, End e Point on Arc, ele é mais ou menos como a gente trabalha no Rhinoceros, ó, no Revit. Clico aqui e depois eu vou... não é o contrário. Deixa eu ver. Esse primeiro botão, o esquerdo, vou fazer aqui. Isso. Isso daqui é como a gente trabalha no Revit, ó. Eu dou início e o fim, depois eu dou o ponto do meio no arco, e o botão esquerdo é mais ou menos como a gente trabalha no AutoCAD. Não, peraí. Deu o mesmo botão. Ele está trocando ou não? Start Point. Bom, aqui eu vou dar botão direito, cliquei aqui e continuo clicando. Isso. Isso aqui é mais ou menos quando a gente faz no AutoCAD. Primeiro, segundo ponto e terceiro. E no Revit a gente vai primeiro, último e o ponto do meio do arco. São duas maneiras de desenhar. Mas assim, mais importante do que os comandos de arco especificamente, são os comandos, a forma como os menus acontecem. Ó. Toda vez que eu tenho uma setinha aqui embaixo, eu vou abrir uma série de opções para um comando, tá? Eu posso até puxar essa janelinha se eu for trabalhar com ela e ela pode ficar aqui. Posso organizá-la na minha tela e eventualmente vai aparecer duas opções, ó, de comando, tá? Vai estar aqui, uma com o botão esquerdo, outra com o botão direito. Essa daqui é a sequência de trabalho. E eu vou ter o comando círculo, que vai ser um centro e um raio. Vou ter o comando arco, que a gente já falou. Retângulo com atalho REC. Parábola, que a gente não desenha no AutoCAD, mas desenha aqui. Polígono, Pol, que você vai escolher o número de lados, né? Polígono aqui, eu vou clicar aqui. Ele está com o número de lados 5 e o modo dele está inscrito, para depois eu dizer um raio. Eu posso botar o número de lados aqui para 8. Enter, ele trocou o número de lados 8. Se ele está inscrito, e aqui ele está pedindo o raio do círculo, né? Que ele vai estar inscrito. Se eu botar aqui alguma coisa assim, ele vai dar um octógono de 8 de raio. Ele está pegando agora em que direção eu vou querer esse ponto daqui. Se você liga o F8, ele vai ajustar para essa história, tá? Para esse alinhamento. Aqui os comandos offset é igualzinho, tá? Ó, enter. Eu vou clicar num botão desse aqui, eu vou ter... Ele está aqui com algumas opções a mais, né? Ele está com o corner aqui smooth, ó. Ele está arredondando meus elementos. Botar aqui sharp. E a distância eu vou botar 2 de distância. E aí você vai clicar para fazer o offset. Para dentro, ele às vezes, ó, ele dá um jeito de fazer para dentro. Distance corner sharp, true point, tolerance, both sides. Inseplane no. Deixa eu ver aqui. Não, é sharp mesmo. Se eu clico aqui, depois ele faz o trim e acerta, tá? Esses elementos. Isso no Rhino 6. No Rhino 8, se não me engano, é um pouco mais offset. Clico aqui no offset. Ó, ele já me mostra. Vou aumentar aqui minha distância. Botar ela para 2. Nesse caso daqui, ó. Ele já me mostra aqui ele com o trim já feitinho, tá? Tem outras opções de offset, mas que não são tão importantes. O trim e o extend é que tem realmente diferença. Bom, o move é M, o copy é CO, CP não. CP ele equivale a você mudar o UCS no AutoCAD. O AutoCAD ele chama o UCS de User Coordinate System
E aqui o CP ele chama de Construction Plane. É a mesma ideia. Eu deixei o mesmo. Se você digitar o CS aqui nos atalhos, ele vai mudar para o C-Plane, que é o plano de construção dele, que é o nome que ele dá para um recurso muito parecido, igual, né? Basicamente igual ao do AutoCAD, só com outro nome. Eu deixei aqui o comando CS, para quem ainda lembra dele do AutoCAD, para usar a mesma situação. Eu vou falar aqui do Trim e do Extend, que eles são iguais ao AutoCAD um pouco mais velho. Então vou desenhar algumas linhas aqui para treinar o Trim e o Extend. Tirar o F8. Ó, eu vou digitar aqui TR e ele entra no comando. A gente está acostumado a ir clicando logo no que a gente quer cortar. Não é isso que vai acontecer, tá? Ele vai pedir para eu selecionar as bordas de corte, os cutting edges. Era como o trim era antigamente. Eu poderia selecionar tudo aqui, ou digitar All, ele vai selecionar tudo do meu desenho, e ele continua em Select Cutting Edges. Eu tenho que dar um Enter ou um barra de espaço para ir. E a partir daqui ele fica igualzinho ao meu comando no AutoCAD, tá? Eu posso ir aqui e cortando que ele vai cortar. Eu vou desfazer isso tudo e vou sair do comando dele aqui. Qual é a história do Cutting Edges? Vamos dizer que eu queira cortar minha linha, essa linha daqui, eu quero cortar esse trecho todo da linha, tá? E aí eu vou chamar o TR. Se eu selecionar todo mundo aqui, ó, eu vou ter que clicar duas vezes. Ou digitar All, né, para todos, eu vou clicar duas vezes. Se eu selecionar só esses dois, ó, eu vou ter que clicar uma vez só. Eu vou clicar aqui e ele vai fazer, porque ele não está considerando que essa linha é um cutting edge, é uma linha que vai representar um corte no trim. Então, o comando trim é em duas fases. Primeiro você tem que selecionar quais são as linhas que quer usar para corte. Depois você tem que selecionar o comando. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu já... Eu não botei. Queria fazer um atalho já do trim all mesmo, para ficar mais parecido, mas não fiz. Eu posso botar esse atalho para vocês lá em outro momento. E a mesma coisa é o extend, ó. Vou desenhar aqui um círculo, desenhar uma linha por aqui. Se eu quero estender e eu vou usar o extend, que é X, ele vai select boundary objects, tá? Eu tenho que selecionar minhas bordas primeiro. Se eu selecionar isso, isso e isso, como bordas, ou selecionar tudo, eu vou vir aqui, ele vai parar aqui primeiro, depois ele vai parar aqui, depois ele vai parar aqui, depois ele vai parar. Cada clique ele vai procurar a primeira borda selecionada para esse clique e vai seguir. Se eu quiser levar ele direto para a margem do círculo, eu posso ir TR, selecionar essa borda, dar um Enter, TR não, Extend, selecionar essa borda e dar um Enter, depois clicar aqui e ele vai direto para a primeira borda, que é essa. Se eu clicar de novo, ó, ele entra em outro modo de trabalho, Extend, Enter, Extend, pegar essa daqui, Enter, e eu tenho que clicar do outro lado para ele seguir para o outro lado, tá? Esses dois que são diferentes, os outros são muito parecidos. Ok? Bom, desenho de curva, eu geralmente uso CI para contornar. Eu uso essa curva, não, é IC, que a gente vai contornar. Eu geralmente uso CV, perdão. Então, um tempo sem usar. Eu uso esse CV, que ele é esquisito, a princípio, que ele vai pegar esses pontos de controle da gente. Depois a gente fala um pouquinho mais dessa natureza de curvas, tá? Um dos objetivos aqui é a gente aprender a criar superfícies complexas até, superfícies que seguem regras diferentes, para, a partir delas, a partir de algumas superfícies,
a gente pode usar linhas de superfície para controlar nossos algoritmos paramétricos, né? Os parâmetros podem ser valores numéricos, podem ser booleanos, podem ser verdadeiro e falso, e podem ser objetos do rinoceronte desenhado. Eu posso querer fazer uma treliça e usar uma curva de treliça com base no desenho. Eu altero a curva, a treliça vai alterando de forma também. Tá? Então, eu vou ver alguns elementos de como desenhar superfícies. Eu vou clicar 2 vezes aqui e vou para a perspectiva para mostrar. Ele tem esse comando aqui chamado Planar Surface, ó, que o atalho dele é PS. Se eu digitar PS aqui, eu posso clicar em uma curva só e dar Enter, e ele vai desenhar uma superfície para mim. Tá? Isso aqui é uma superfície fechada, que a gente não está visualizando, porque a gente está... se eu fizesse isso no Rhino 8, ó, ele já iria automaticamente, se não me engano, não sei nesse caso, né, que eu abri o arquivo aqui, não. Ele aqui não vai. No arquivo aberto direto no Rhino 8, ele vai, tá? Mas é porque o que acontece é o seguinte, aqui eu estou configurado para mostrar meus elementos no modo wireframe. Se eu trocar aqui para o shaded, ó, ele vai me mostrar esse elemento daqui já com a superfície. E aqui também, ó, shaded, ele vai me mostrar aqui, tá? Para modelagem, eu gosto de trabalhar com o Ghosted ou X-Ray. Aqui não vai ver muita diferença, mas eu vou deixar ele já no Ghosted aqui, ó, que ele me dá uma certa transparência. Tá? Aqui eu vou selecionar. Quando você tenta selecionar um lugar que tem múltiplos objetos, ó, ele abre essa janelinha daqui. O que é que eu quero selecionar? A curva ou a superfície? É a superfície e eu vou apagar a superfície. O AutoCAD tem essa opção também, a gente pode habilitar. Para 3D, eu acho importante habilitar, senão você se perde um pouquinho. Essa daqui eu fiz por retângulo. Eu usei REC, mas ela já está aqui desenhada no arquivo da gente. Quando eu tenho um objeto dentro do 8, ó, se eu chamar o comando PS e clicar nesses 2 pontos aqui, nessas 2 curvas e dar Enter, ele vai fazer mais ou menos o que o Revit faz quando a gente tem um piso que tem uma coisa dentro, né? Ele vai alternar, né, com buracos cheios e vazios essa superfície daqui. Esse outro daqui, ó, se eu fizesse, eu também posso selecionar antes, tá? Selecionar antes e chamar o comando PS. Nesse caso daqui, como tem uma interseção, no Revit daria um erro, aqui ele botou 2 superfícies diferentes para mim. Isso vai funcionar com qualquer tipo de superfície. Isso aqui não funcionaria no Revit. Uma curva completamente orgânica, uma spline orgânica, você fazer um PS aqui, isso aqui não daria certo. Pelo motor de geometria do Revit, é uma limitação do motor de geometria que ele usa. Isso aqui é uma criação básica de superfície. Eu posso criar um retângulo, posso fazer esse esquema de trabalho. Criar um retângulo aqui, usar o arroba para dizer que ele é 10.5,7.8, qualquer medida, tá? Estou botando aqui medidas com casas decimais só para a gente lembrar da forma de digitar, ó. Ponto separando inteiro de decimal, vírgula separando x de y de z. Se não botou z, ele vai ficar plano, tá? Desenhei um negócio aqui e posso usar o PS para transformar em superfície, ou posso digitar um comando aqui em Surface, ó. Eu vou ter um negócio aqui chamado... Onde é que ele está? Esse daqui, ó. Peguei esse bichinho aqui de curvas planas, ó. Aqui eu posso digitar esse comando aqui, ele vai me dar uma superfície por 2 pontos. Ele já vai adiantar um pouco esse lado. Mas se eu quiser buracos, aí são outras maneiras de se trabalhar. Tá? Uma coisa que realmente no AutoCAD não funciona é isso daqui, ó. Eu vou fazer um Planar Surface aqui, ó. PS, ou desenhar aquele outro objeto ali. E aí desenha esse negócio. Chama o comando Trim. Seleciona essa curva que está dentro.
clico aqui dentro, ó, ele faz o corte dessa superfície para mim. O trim no AutoCAD, até a última vez que eu testei, só funcionava com linhas. Não funcionava com superfície, com elementos de superfície ou 3D e tal. Aqui ele funciona com tudo mesmo. Tudo você consegue dar um trim. Ok? Aqui ainda está chato. Aqui vai ficar divertido. O comando loft. O loft, ele tem no Revit também. Em português ele se chama mesclar. Em inglês é loft. Quando você vai trabalhar com formas livres no Revit, ele vai ter um comando chamado mesclar lá. Aqui, em inglês, ele vai chamar loft. E aqui ele vai chamar loft também. O atalho para dele é LO, Enter. E a primeira coisa mais chata que eu vou fazer com loft, digamos que eu tenho aqui uma parede, ó, e eu quero transformar ela em uma superfície. Eu vou chamar o loft, LO, Select Curves to Loft. Eu vou clicar nessa aqui e nessa. Vou apertar Enter, ele vai gerar uma superfície para mim. Eu não vou dar muita atenção nesse momento para esse menu daqui. Eu só vou dar um OK. Tá? E ele desenhou uma curva aqui para mim. Desenhou uma superfície. Com o loft que eu posso dar extrude, posso fazer uma série de coisas nela para transformar em um polígono. Tá? Essas duas linhas estão bem planas. E aqui é meio chato. Esse daqui eu quero fazer, ó, eu já quero fazer uma superfície um pouco mais complexa com duas linhas. Elas estão com a diferença aqui em Z, ó. Elas são retas, que na geometria a gente chama de retas reversas. Vocês lembram que são retas reversas? São retas que não tem nenhum plano em comum entre elas. Não tem nenhum plano que pegue essas duas retas ao mesmo tempo. Que elas possam estar nesse mesmo plano. A gente chama de retas reversas na geometria. Eu vou fazer um loft aqui, ó, LO. Vou clicar num desse e vou torcer para ele dar errado. Para a gente poder falar, ele deu certinho. Aqui ele criou... Ele criou esses elementos daqui, tá? Eu vou mudar esse aqui para Do Not Simplify. Vou deixar esse aqui de cima. Porque esse aqui é mais útil, tá? O que é que pode acontecer nesse meu clique daqui? Eu vou fazer ele dar errado aqui, ó. Ele fez aqui, vamos dizer que ele tenha me dado isso aqui como resposta, ó, que não é exatamente o que eu quero, tá? Ele criou, mas eu queria no outro sentido. O que é que esse comando loft faz? Ele está transformando essa cor como se ele fizesse várias retinhas entre uma curva e outra, ó. Ele está querendo transformar uma curva na outra. E aí ele ligou esse ponto com esse ponto com esse, e foi pegando todas as curvas intermediárias, estou com duas retas assim, ó. Ele foi pegando várias curvas intermediárias, até que essa curva virasse essa, ligando os pontos que ele pegou. Mas não era exatamente isso que eu queria. Eu queria ligá-la do outro jeito, eu queria ligar os pontos inversos, ó. Eu queria que esse ponto se transformasse nesse, e que esse ponto se transformasse nesse de cá. Eu vou clicar no botão aqui do lado Align Curves, ó, e vou clicar em um dos pontos para ele trocar. Pronto, já trocou. Ó. Ele já está do jeito que eu queria a forma. Eu posso dar um OK aqui para fazer isso, tá? Esse outro aqui era também uma tentativa de que ele desse errado, mas eu já forcei a barra, aqui ele deu errado, ó. Tava tudo programado, deu errado, né? Você pode querer fazer isso também, mas é só um exemplo de como a gente pode ter esse controle sobre qual ponto liga com qual. O loft ele funciona também com curva, ele funciona com curvas abertas ou com curvas fechadas. Ele funciona com um conjunto de curvas que são todas abertas ou com um conjunto de curvas que são todas fechadas, tá? Esse daqui, ó, essas três curvas aqui, se eu chamo o comando loft, eu tenho que clicar as curvas na ordem. Pode ser de baixo para cima ou pode ser de cima para baixo. Eu vou fazer depois clicando fora da ordem para a gente ver o que acontece. Cliquei nas três, dei um Enter. Ele vai perguntar se esse alinhamento aqui tá bom. Eu vou dar Enter também. E ele vai fazer esse bichinho aqui para mim, ó. Vai fazer uma superfície já complexa para mim, tá? Essas linhas que aparecem,
elas são linhas de representação interna da geometria do programa, tá? Elas não são nada, inclusive elas só aparecem em alguns modos de vista, ó. Se eu botar o modo rendered aqui, ela não aparece, tá? É isso aqui que eu tô projetando. É isso que ele está gerando para mim. Aquilo ali é uma coisa interna só de representação da geometria que eventualmente é útil quando você está modelando. Você pode querer simplificar a geometria, ela pode perder. Quando você está trabalhando com uma forma complexa, você pode perder um pouco de precisão naqueles perfis. Porque não é aquilo que vai te dar o objeto construído. Provavelmente, para eu construir isso daqui, você lembra daquele prédio Sarradi que fica ali no Lab BIM? Então, eu não sei em que fase é aquela ali, eu sei que uma fase ela usou muito, no escritório dela usou muito o 3D Studio Max, outra fase eles usaram muito o Rhinoceros. Não sei exatamente ali, mas supondo que seja na fase do Rhinoceros daquele prédio, eles criaram os perfis complexos, depois eles dividiram em painéis pequenos que são retângulos ou são hiperboloides, né? Esse é um negócio que você pode pegar um material de construção e forçar ele a se adaptar àquela forma. Esse seria então, você não vai ter a precisão pela curva, você não vai ter medidas nesse tipo de arquitetura, você não vai ter as medidas desses elementos arredondadas, como a gente costuma fazer, né? Não tem que dar sempre. Eu não posso ter coisas quebradas, então você pode ter coisas quebradas em milímetros. Quem trabalha com metálico trabalha com medidas quebradas em milímetros. O Lelé trabalhava com medidas quebradas em milímetros, não tinha problema quanto a isso. Ele estabelecia a treliça dele e se fosse cortar em milímetros, cortava, porque o serralheiro corta, tá? Enfim, a aço e madeira a gente trabalha com milímetro, né? Não tem problema. É da natureza do negócio. Então, é isso aqui que a gente consegue fazer, ó. Aqui as formas começam a ficar mais interessantes. E, assim, ainda que você queira, você pode definir isso parametricamente, e aqui eu teria uma vantagem em definir isso aqui parametricamente, ou você pode desenhar manualmente, assim, mas a lógica é a mesma. Uma coisa importante para esse tipo de modelagem é que a ordem importa, tá? Eu cliquei, meu primeiro clique foi aqui, 1, 2 e 3. Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia fazer 1, 2 e 3. Mas eu não poderia fazer, por exemplo, aqui 1, 2 e 3, me daria um problema. Porque ele ia tentar ligar a curva, ele ia fazer o seguinte, ele vai ligar a curva de baixo com a curva de cima e a curva de cima com a curva do meio. E não é isso que eu estou querendo. Quando eu gero essa forma daqui, vai ligar essa com essa e essa com essa. Isso vai ser importante no Grasshopper. Quando a gente desenha uma linha, uma parede no Revit, uma linha no AutoCAD, você vai clicar em dois pontos. Cliquei nesse ponto, cliquei no outro, né? Ele vai desenhar o resto para mim. Não importa muito qual é o primeiro ponto, qual é o segundo. É uma modelagem paramétrica que importa. E às vezes a gente tem que reverter, trocar, pegar uma linha desenhada e dizer que inverter a ordem dela, fazer umas coisas assim. E essa ordem de cliques também importa para alguns comandos, tá? Nesse daqui importa. Ok? Vou voltar aqui para o Ghosted, que é o que eu gosto de trabalhar. E vou fazer aqui... Ó, isso daqui é um comando que desenha uma hélice, né? Um helicoide. Ele tem esses comandos aqui no HE. Se não me engano, não sei se tem atalho. Você consegue desenhar um helicoide nele, né? Ele começa pelo eixo, ó. Eu vou clicar aqui em vertical. Vou desenhar um eixo aqui. Depois ele vai me permitir controlar esses elementos do helicoide. Ele tem um raio ou diâmetro. Ele vai ser o mode pelo pitch ou pelo turns, pelo número de turns. O pitch é quanto é a altura que ele leva para repetir, né? Eu vou começar meu helicoide aqui, onde é que ele encontra aqui, né? É o número de voltas para ele começar a se repetir. E o turns é quantas voltas ele vai dar no total, né? Eu posso botar ali que ele vai dar 2 voltas, para a gente começar com uma coisa mais amigável, ó. E depois eu determino o raio, igual eu determino no círculo. Então ele consegue desenhar esses elementos daqui, e o espiral é mais ou menos a mesma coisa, só que você desenha 2 raios diferentes.
Aí eu vou mostrar dois comandos aqui, que é o ribbon, ribbon ou slab também. Eu vou chamar esse comando RB, eu acho que não é esse atalho. É, RIB, rib é o atalho dele. Tá. Cliquei aqui nesse elemento, eu vou selecionar ribbon, selecionei minha elipse, tá? Aqui dei Enter. Não, esse aqui tá dando alguma coisa errada, vou digitar o nome todo, ribbon, com N. Clicar nesse comando aqui. Ele pegou minha elipse e agora ele está pedindo ó, uma distância. Ó. Ele está com 0,15 essa distância. Eu vou botar ela aqui com 3 metros. Não, com 2 metros para esse exemplo daqui. Ó. 2 ele vai dar. Ele vai pedir mais algumas opções aqui. O que aconteceu? Eita. Ribbon. Curve to Ribbon está aqui. Pode botar a distância aqui, 1,5. Vou botar aqui, vou dar um Enter. E Site Offset, ele está querendo saber se é para dentro ou para fora. Eu vou dar um clique para fora. E ele fez aqui já uma espécie de uma rampa helicoidal para mim, tá? Ele segue isso daqui com a rampa, tá? Nesse comando, rapidinho, você faz um elemento desse. Desenhou a hélice, fez isso daqui, uma espiral, que daria muito trabalho em outros programas. Eu posso fazer com o Ribbon também. Ribbon, digitando o comando todo. Ele vai estar aqui em algum lugar, depois a gente procura esse. Ele vai estar em Surfaces. O Ribbon vai estar aqui, talvez Ribbon, ó. Olha ele aqui. É o comando, vou clicar nele aqui. Vou clicar aqui. Lembrando que o lado para fazer offset, ele vai desenhar essa curva daqui para mim, tá? Além do Ribbon, tem outro que é divertido, que é o Slab. Que eu vou clicar aqui. Slab, acho que eu tenho um atalho. SLB. Não. SL, ele foi como slab, mas que não foi como atalho. O slab, ó, ele vai pegar essa curva, eu vou botar a distância, vou botar aqui 1,5, ele vai pedir o lado para eu fazer offset, vai criar aqui, e agora ele vai pedir a altura, vou botar menos 0,15, ou 0,2, para ele fazer uma espessura de uma laje um pouco mais generosa. E aqui ele já me fez uma rampinha com a laje nesse sistema aqui. Esse que é o barato do rinoceros. Ele é muito amigável para certo tipo de geometria. Ele é muito fácil de desenhar. Assim, ele não é, ele é produtivo ao se desenhar, digamos assim. Ele não vai ter uma curva de aprendizado tão rápida quanto o SketchUp. Você demora um pouco mais para desenhar com produtividade mesmo. Mas uma vez que você pega, você vai modelar muito mais rápido com ele do que o SketchUp. Ele tem integração com os programas BIM a partir da versão 7, uma integração muito boa com o Revit e com o ArchiCAD. Com o ArchiCAD ainda tem uma coisa na versão 6, mas você teria que usar a versão 27 do ArchiCAD, pelo que eu lembro, mais antiga para ele integrar melhor. Na versão 6 e nas outras ele vai um pouco mais rápido, né? Você pode fazer uma parede também com slab, ó. Eu tenho isso daqui, vou chamar slab, comando slab, vou clicar aqui nessa parede, vou digitar aqui, vou ter 0,15 nessa primeira medida, vou clicar no lado que eu quero a parede, ó, se é para um lado ou para o outro, e vou dar a altura de 3 metros, ele fez essa parede, e a mesma coisa a gente pode fazer na polilinha e na curva complexa, ó. Slab, polilinha, a medida ele já está aqui 15, eu só tenho que escolher o lado. Escolho o lado, vou botar uma altura de 3 aqui também. E aqui, dá o Enter, né, para ele voltar para o último comando. Clico aqui, escolho o lado que eu quero, clicar, 3 Enter. Eu tenho aqui esses elementos. Tá? Bom, era Ribbon, mostrei o Slab também, que não estava aqui nas anotações para mostrar. Ribbon, Slab, Ribbon, Slab, 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 Slab,
mas o ribbon e esse outro elemento já foram. Tem essa rotação daqui. Tudo é como você vai partir sua forma, tá? Você pode partir de uma forma inicial. O objetivo da sua modelagem paramétrica pode ser adaptar uma estrutura, por exemplo, uma treliça para uma forma já existente, da espessura, da característica construtiva, que era o objetivo do Rick Smith no escritório do Frank Gehry, por exemplo. Mas você pode também querer modelar outras coisas daqui. Isso aqui é um Revolve, que é uma operação básica de 3D. Inclusive, quando a gente pega a aula de descritivo, a gente vai ver superfície de revolução, né? Então, tem esse comando que chama Revolve aqui, ó. Eu vou usar aqui, digitar aqui Revolve, né? Deixa eu ver se é RV, ele vai, se tem esse atalho. RV é Revolve, já tem um atalho aqui ajustado. Selecione as curvas para usar o Revolve, tem essa daqui. Dou Enter, e aí ele pede para selecionar o eixo. Meu eixo vai ser esse de cá. Eu tenho que desabilitar aqui o Project para clicar nesse eixo. E aí ele vai pedir um ângulo inicial, que eu vou deixar como 0, e o ângulo final, que eu vou deixar como 360. E ele faz esse desenho aqui. Ele pega o objeto e revolve ele em torno do eixo. Ok? RV, seleciona a curva, dá Enter, clica no eixo. Esse eixo daqui, eu tive que desabilitar essa opção de Project aqui, tá? Na aula que vem a gente vai falar mais. Eu tenho que deixar ela desabilitada, porque senão eu vou ter um problema aqui. Na aula que vem a gente fala mais sobre ela. Aí 0, 360, podia ter feito qualquer ângulo para ele aqui. Esse bichinho precisava ter um espaço um pouco maior. Vou botar ele aqui para cá, só para não confundir. Pronto. Subiu, tá? Não tem problema não. E esse daqui é um negócio que ele chama de Rail Revolve, tá? Rail é trilho. Botar aqui Rail Revolve. Ele vai estar aqui, ó. Nesse ícone aqui ele tem o Revolve e tem o Rail Revolve, no mesmo ícone. Então aqui eu digitei Rail Revolve. Selecione a curva de perfil, essa daqui. Selecione a curva de trilho, ó, Rail Curve é o trilho. Eu vou usar essa aqui de baixo. E ele pede para eu botar o eixo aqui, ó. E aí ele fez um revolve, mas foi seguindo esse eixo que está embaixo e virou um espremedor de laranja. Parecido, né? Esse bicho daqui. Bom, tem um... Eu vou usar... eu vou desenhar uma superfície aqui, tem um atalho PE. Você vai desenhar um retângulo já preenchido, ó. Para falar de... ele tem dois comandos de extrude. Um que chama Extrude Curve e Extrude Face. Se eu digitar EC nesse atalho que eu criei, eu vou ter um Extrude Curve. Ó. Isso daqui não é uma curva, tá? Esse objeto aqui ele é uma superfície. Agora, se eu usar o Extrude Curve, ó, ele me permite selecionar subelementos desse objeto daqui. Pegar esses dois lados aqui e fazer um extrude, uma extrusão de curva. Você vai fazer a extrusão da curva, ela vai virar superfícies, tá? E aqui eu vou ter essas três superfícies aqui. Então, aqui as três certinhas. E eu posso usar um Extrude Face. Se não me engano, é EF, o atalho dele. E aí eu vou selecionar uma superfície, ó, e ele vai me dar esse extrude daqui sólido, ó, a partir daqui. São duas maneiras de trabalhar com elemento de extrusão.
Ele vai ser geralmente paralelo à superfície plana que você já tem. Ele vai funcionar para faces planas. Para faces curvas, a gente vai ter outro comando que a gente vai usar para fazer dar uma espessura para uma face curva. Mas essa é a ideia da extrusão. Você tem alguns outros detalhes que você pode usar. Ó. Botar aqui um extrude face, um extrude curve mesmo. C, tá aqui essa curva. Ó. Ele, por padrão, ó, minha direção aqui, ela está perpendicular ao eixo, ela está no eixo Y, né? Perpendicular ao plano XY, melhor dizendo. Eu posso pegar essa direção aqui e trocar ela. Clicar no botão de direção e pegar esse ângulo daqui, ó, por exemplo. Ó. Peguei aqui essa diagonal daqui para cá. E agora ele vai nesse caminho daqui. Ó. Ele vai nesse caminho de cá. Se eu digitar 10 metros aqui, ele vai 10 metros nesse caminho. Eu dou um Enter e ele faz essa minha extrusão assim. Tá? Vai ficar assim. A gente pode mexer em algumas coisas. Eu posso fazer uma extrusão para os dois lados. Ó. Desenhar uma linha aqui do lado, L, Enter, clicar em qualquer dois pontos. Extrude Curve, C. Cliquei aqui na linha D, Enter. Ó. Eu posso escolher both sides. Ó. Ela vai para cima e para baixo. Aqui, eu tenho a opção de Delete Input, para ele fechar ele apagar a linha que eu usei para criar originalmente. Eu posso fazer ele to boundary, a gente pode ver um exemplo disso aqui depois, mas ele tem algumas opções a mais. E ele tem uma opção que é sólido yes, né? Para ele fazer um sólido. Para eu mostrar isso, eu preciso de alguma cor fechada. Desenhar um círculo aqui, fazer um extrude curve, podia ser um retângulo, um polígono, tá? Curve to extrude, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele está com solid yes, eu posso botar um solid no aqui para ele, ó. Ele vai ficar aberto ou ele vai ficar fechado, tá? Pegar a mesma curva daqui, vai ter essas opçõezinhas daqui. Tem como fechar depois, tá? Que é um comando que chama cap, CAP. Ele fecha depois. E ele vai virar um sólido por representação de bordas. Aqui acho que a gente vai até aqui essa aula, até esses elementos aqui, ó. Extrude along curve, tá? Sweep 1 e sweep 2. Vamos ver o que é isso. São maneiras de fazer coisas bem parecidas. Tá? Tem a ver com a superfície de evolução, mas é um comando mais especializado. Eu vou ter aqui em curvas, ó, eu vou ter, por aqui eu vou ter uns comandos de extrude. Offset, extend curve, não, surface, extrude curve, surface extrude curve. Esse que eu estou usando é o straight, ó, é o fazer uma extrusão reta de uma curva. Eu posso fazer uma extrusão ao longo de uma curva. Ó. Clicar aqui, selecione as curvas para fazer a extrusão, eu quero essa. Selecione, aí dou Enter para sair desse comando. Selecione a curva de caminho, ó. E ele vai fazer um caminho ao longo de uma curva, tá? Ele vai pegar essa curva e vai mover ela ao longo desse caminho. Tem dois outros comandos que me dão uma coisa parecida, que é o sweep, o S1 e o S2. O S1 ele pega, selecione o trilho. Eu seleciono aqui e dou Enter. Perdão, S1, selecione o trilho, eu clico e ele já vai automaticamente para outra face. Aí eu seleciono os elementos, as seções, né? Eu poderia ter várias seções aqui, a diferença dele é essa. Eu fiz aqui e ele desenhou aqui para mim, ó. Ele desenhou esse objeto aqui para mim ao longo dessa curva, foi replicando ele e desenhando. É muito parecido com esse primeiro de cá, tá? Esse me deu uma superfície mais simples em termos de construção e o outro não. Me deu ela um pouco mais complicada. Mas esse comando ele tem mais funções, ó. O que é que eu posso fazer aqui com ele, ó? Digitar o S1, escolher esse lado de cá e depois selecionar múltiplas seções. Essas seções têm tamanhos diferentes, é mais ou menos a mesma coisa, mas com tamanhos diferentes. Aí eu vou chegar aqui, ele vai me dar
Ele me deu o mesmo sweep, só que ele foi é, transformando a primeira sessão na segunda e a segunda na terceira, né? E aí ele já me deu uma maior complexidade ainda da forma, maior controle dessa forma, tá? A diferença do sweep para o extrude a long pass, o extrude ao longo de um caminho, é essa, é que ele permite múltiplas sessões. Dependendo do que você quer, com uma sessão só, eu acho que esse aqui ainda fica mais limpo, uma superfície mais fácil de trabalhar depois, mais leve também computacionalmente. E esse aqui dá essa outra situação. Mas esse aqui eu apaguei e vou usar um outro comando aqui, ó, que é o S2. Aliás, eu vou copiar esse bichinho aqui para o lado. Cópia CO, o atalho. Deixa eu deixar esse aqui do lado. Vou apagar essa superfície para a gente poder comparar visualmente depois. Eu vou usar o S2. O S2, ele me permite, ele tem o primeiro trilho e o segundo trilho, ó. Cliquei aqui, seleciono o segundo trilho. E depois selecione as seções, ó. E aí ele vai alongar, ó, essa transformação aqui de uma seção na outra, olha como ela foi esquisita por esse lado. Se eu tivesse mais seções, eu conseguia chegar lá. E o S2 ele me deu uma transformação suave nos dois níveis, ó. Isso aqui é legal, tá? Esses comandos eles estão também aqui em superfície, ó. Aliás, qualquer comando que você tenha com atalho, a gente pode chegar aqui no help, ó. Ele tem um botão de help aqui, botar no update. Se eu digitar aqui S1, ele vai me dar o help aqui do S1. Vai dizer, ele vai me dizer onde é que ele está, onde é que ele vai ficar, né? Ele vai estar Surface Sidebar, significa que eu for aqui para Surface Tools, aqui no Sidebar ele vai aparecer aqui, ó, o 1 e o 2, ele vai me dar detalhe de uso, ele vai me dar um videozinho aqui de como é que que vai ter um exemplo, ó, de como é que usa isso daqui. Esse help é bem útil para você entender algumas coisas com esse auto-update, ele vai mostrando as coisas à medida que eles aparecem, tá? Eu não, eu acho até que eu vou encerrar essa aula por aqui, para não entrar nesse assunto aqui dessa interpolação de curvas e do rebuild. Isso aqui eu mostro na aula que vem e a gente vê as coisas de sólido. Eu não acho que a gente já viu bastante coisa. Isso aqui pesa um pouquinho. A gente volta para esse arquivo, tá? Quem conseguir salvar, salva. Quem não conseguir salvar, não salva. E eu espero que hoje a gravação